E aí, minha gente, meu povo, minha pova, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não pode faltar isso aqui, né? Vamos lá então, hoje aqui pra pintura da nossa reninha, tá? Vou começar aqui agora pelo processo de transpassagem, tá? Já coloquei o carbono, percebam que eu coloquei 3 fitas hoje, tá? Pra ele ficar mais fixo, como esse aqui é um desenho com muitas linhas, o ideal é que ele não se mexa em nenhum momento. Nenhum momento. Outra coisa, galera, passa pra vocês, eu e a Janice, né, estamos elaborando aí na ideia de enviar pra vocês os desenhos, tá? Já que a gente sabe que é muito difícil pra vocês desenharem, né? Pra nós mesmos é difícil, então pra vocês também deve ser. Então a gente tá pensando na proposta aí de enviar os desenhos, tá? Depois a Janice vai conversar com vocês direitinho pra imprimir e vocês poderem fazer em casa, tá bom? Com desenho, né? Aí vocês podem pintar com lápis, pintar com a tinta. Isso para os que quiserem também, tá, pessoal? Ninguém é obrigado a nada, mas eu ficaria muito feliz se vocês pintassem. Então vou começar aqui, tá? Vamos que vamos. Aí, pessoal, vamos lá então. Eu vou utilizar aqui, tá? Para poder iniciar essa pintura, as cores azul marinho e preto, tá? Além do branco. E vou utilizar o meu pincel número... eu tenho o número 0 aqui achatado também, ó. Agora que eu vi. Número 4, tá, pessoal? Pincel número 4. Esse aqui, tá bom? Já como ali é uma área pequena, então no caso se vocês tiverem esse zerinho aqui também, perfeito. Vou meu branquinho aqui. Aí. Então aqui, tá? Assim como no papel, vamos imaginar que nossa luz tá vindo, tá? E tá fazendo uma sombra. No caso, a nossa sombra vai estar desse lado, a luz vai estar desse outro lado, tá bom? Então eu vou começar aqui com o meu azul marinho. E vou preencher o chifrinho, tá? Aqui, ó. Me aproximar um pouquinho mais, tá? Tem que deixar bem preenchido, tá, pessoal? Bem bonitinho. Ok, após terem feito o preenchimento, vocês vão lavar o pincelzinho de vocês, tá? E agora a gente vai vir aqui com um pouquinho do branco e dar uma clareada. Ó, desse jeito, tá, pessoal? Lembrando que nossa luz está do nosso lado direito. Ok. Feito isso, a gente vai vir com preto aqui agora, tá?
Aí não é necessário lavar o pincel. E a gente vai fazer a sombrinha aqui, tá, ó. Vocês podem trabalhar com algumas gotinhas primeiro, depois só puxarem elas em cima desse azul, tá? Até que ele se misture. Aí, beleza? Prontinho, feito um, logo a gente vai lá, vai fazer o outro, né? Aqui a gente vai lavar o pincel. Necessário, como o preto é muito forte, o azul também, a gente lava o pincel. Daqui agora para o outro galinho da nossa rena aqui. Aí preenchi, vou clarear, tá? A gente já viu. E agora eu vou buscar aqui o meu pretinho. Prontinho, tá? Feito aí o nosso chifrinho. Agora a gente vai descer um pouquinho, tá? Cor marrom. E vamos preencher essa areazinha aqui, tá? Da cabecinha dela. Aqui eu vou utilizar o pincel número 8. Já que é uma área maior, tá? Pra gente não desperdiçar o tempo aqui, tá? Tomando sempre cuidado, tá? Pra gente não colocar a mão em cima do que a gente já pintou. E tomando cuidado para não atravessar também as linhas, tá? Que é bem importante que a gente mantenha sempre elas o mais limpas possíveis. Bem encostadinho aqui, tá? O que eu vou fazer primeiro esse contorno aqui, tá? Na minha reninha barra astronauta.
Aqui tá, pessoal, vou trocar o pincel, porque é uma área um pouquinho menor, tá? Fiquei meio com receio de borrar ali alguma coisa, tá bom? Então vou utilizar aqui, já vou vir nesse zero aqui. Prontinho, tá? Feito o preenchimento, já sabem, a gente vai vir aqui agora pra dar aquela clareada. Então, tinta branca. Começar aqui pelo meio, tá? Ó, faço uma pintinha aí e daqui a gente vai partir o nosso clareamento. Aí, aqui, ó, vou utilizar o pincel número 4, tá? Cadê o meu 4? Esse. E vou fazer, ó, bem pouquinho preto. Ó, vou dar uma gotinha aqui, outra aqui. E aqui, ó, nesse cantinho. E aí, aqui vocês vão, ó, fazer uma sombrinha puxando pra cima, tá? Ó, até que ela se misture e fique só um marrom mais escuro. Aqui, tá? Nesse pedacinho e aqui. Até colocar um pouquinho mais aqui. Aí. Pronto. Feito aí, pessoal. Ainda com preto, tá? Meu pincel número 4. Fazer aqui a sobrancelha. Um lado ok. E agora o outro lado aqui. Prontinho. Aqui, ó, o meu tinha as bolinhas e acabou sumindo. Então vou fazer aqui com o próprio pincel, tá? Vou fazer com a parte de trás dele. Só vir aqui, tá? E dar alguns toquinhos. Prontinho, tá, pessoal? Alguma só, bem aleatória. Vou lavar aqui, tá? Pra não ter o descuido de eu pegar nesse pincel de depois. Vou lavar essa pontinha aqui também. Prontinho, então. Vamos lá aqui agora, tá? Para as nossas... Deixa eu ver qual vai ficar melhor. Orelhinha ou olhinho? Orelhinha. Bom, ainda com marrom.
Então a gente vai preencher. Estou utilizando aqui o meu pincel número 4, tá? Já que é uma areazinha menor. Então, até mesmo para eu não atravessar, vou utilizar o 4. Aí, um lado, tá? Vamos lá. Já sabem, o nosso branquinho para dar aquela clareadinha, ainda com o pincel número 4. O outro lado agora. Aí, feito aqui já o outro lado, mesmo processo, tá? Um branquinho para dar uma clareada. Vamos lá. Pronto. Aqui, pessoal, eu não fiz no desenho, tá? Mas agora eu tava vendo aqui e acho que vai ficar bonitinho se a gente fizer algumas pintinhas, tá? Na orelhinha dela, só que eu vou fazer agora umas pintinhas brancas, tá? Ó, só algumas, tá? Algumas de um lado, algumas do outro e tá perfeito já pra mim, né? Aí vocês veem aí se vocês querem fazer e como preferem fazer, se vão ser pouquinhas ou mais. Prontinho. Agora, pessoal, vou utilizar aqui, assim como eu fiz no papel, a cor rosa, para fazer o preenchimento da parte de baixo ali da orelhinha. Eu queria ter um rosinha mais claro, mas estou só com esse rosa escuraço. Então vou ter que dar uma boa de uma clareada nele. Aqui, ó, bem coladinho no marrom, tá? Cuidado só pra não manchar, mas deixa bem próximo, bem encostadinho. O outro lado já vou preencher. É aqui um espacinho pequeno, tá? Não vai dar tempo de secar lá. Pronto, agora a gente vai vir com o branco e dar aquela clareada, tá? Como eu disse, vou ter que clarear um pouquinho mais, já que essa tinta é muito escura. Prontinho. Arrumar aqui um detalhezinho que tem uma sujadinha. Pronto.
Aí, agora pessoal, a gente vai vir aqui para os nossos olhinhos. Então, ó, como minha tampinha tá um pouquinho sujinha, viu? Meu pincel tá, tem que estar bem limpo, pessoal. Vou vir aqui com o meu branquinho e ó, fazer essa parte de baixo aqui do olhinho, ó. Então, a última bolinha, tá? São 3 bolinhas, uma menor, uma média e uma grande. Então, tô fazendo aqui na parte grande, tá? Ela é uma meia lua, na verdade, não é nenhuma bolinha. Do outro lado também. Mesmo processo, perfeito. Fiz aí, tá? Já tá branquinho. Agora eu vou vir com o meu azul claro. No meu caso é bem claro mesmo, né? Meu azul que eu tenho aqui. E fazer aqui, tá? O preenchimento dessa parte da segunda bolinha com o azul claro. Tomando cuidado aqui, tá? Pra não encostar no branco, porque senão vai manchar também. Então, vamos com muito cuidado. O outro lado também. Prontinho, tá? Só um preenchimento básico aqui. Agora, com o meu azul mais escuro, ou não, perdão, com branco aqui agora, tá, pessoal? Bem pouquinho branco nesse caso, tá? Já que ele é uma cor mais clarinha. Aí. Aí se tornou uma tonalidade mais clarinha de azul. Agora com o meu azul marinho, vou vir aqui, tá? E ó, jogar umas linhas aqui. E espalhar elas aqui agora, tá? Ó, puxando assim, ó, de baixo, ó. E depois volta aqui em cima. Tirar um pouquinho do excesso. Aí dá mais uma gotinha aqui nos cantinhos, tá? Aí prontinho, tá? Agora a gente vai vir aqui para o nosso preto puro, fazer a última bolinha aqui, tomando muito cuidado, tá, com o azul, para que não passe.
Prontinho esse lado. Agora, ó, o outro ladinho aqui. Prontinha aí as duas bolotinhas do olho já feita. Aí aqui, pessoal, a gente não vai pro rostinho, tá? Porque a gente acabou de fazer esse preto, a gente tem que esperar ele dar uma secadinha. Então a gente vai vir aqui, ó, pra essa partezinha do narizinho, tá? E aí a gente vai fazer o preenchimento aqui. Ó, aqui se vocês não conseguirem depois lembrar como é que era, aí vocês deixam bem pertinho aqui, tá? Mas não cubram tudo para vocês poderem ver onde que é. Como eu vou lembrar, então depois eu vou tirar aqui e depois eu refaço com o pincel. Aí deixei só a bolinha no nariz, tá? Fechar aqui bonitinho. Também abrir um pouquinho mais essa curva. Prontinho, feito isso, pessoal, a gente vai dar aquela clareada, tá? Agora um pouquinho mais generosa para ela ficar um pouquinho mais clara do que ela em cima. Prontinho aí, ó, tá vendo que ela ficou mais clarinha do que lá, né? Agora aqui eu vou fazer a bolinha, tá? Como é tinta preta, não é necessário eu lavar o pincel. Prontinho, fiz aí. E aqui com o meu pincel número 0, tá? Vou fazer aquela partezinha que eu falei pra vocês, que é o risquinho da boca e o sorrisinho, então, ó. Prontinho o meu aqui. Aí agora o que vocês fazem, tá, pessoal? Vocês vão dar uma pausazinha pra poder secar aqui o olhinho, tá? E aí depois vocês voltam pra gente poder fazer o preenchimento daqui dessa parte. Aí, pessoal, vamos lá então. Continuando aqui, tá? Vou vir aqui agora, tá com o meu pincel número 4. E eu vou fazer o preenchimento do rostinho aqui, tá bom? Então, abrir aqui essa parte. Fazer uma bochechinha.
Aqui, pessoal, tem uma bolinha, tá? Mas para ficar bom, o que a gente vai fazer, a gente tem que pintar em cima dessa bolinha. Lembrando que vocês têm que tentar lembrar onde que ela tá aí para depois a gente fazer, tá bom? Se esquecer também não tem problema, depois a gente faz direto no pincel. Vai ficar bonito igual. Então, ó, subir aqui. Como eu disse, bem encostadinho no marrom, tá? Por mais que o preto de vocês esteja seco, tá? Não vai estar muito seco. Então vocês tomem muito cuidado nessa hora para não encostar o pincelzinho no preto e fazer uma manchinha, tá? Uma cor muito clara com uma cor muito escura, no final das contas não dá muito certo. Lembrando, tá? Vai só até onde o pincel chega. Se caso vocês veem que ficou apertado, não façam, tá? Ó, o meu aqui mesmo ficou bem apertadinho. Não vou fazer com esse pincel, vou fazer com o outro. Aí eu com o braço na frente. Desculpa aí, pessoal. Aqui, ó, pincel número 0, tá? Vou fazer aqui essa parte com ele. Não vou fazer com o outro porque o outro é muito grande. Aproveitar e fazer até o contorno aqui, tá? Que eu tô um pouco com receio. Que também está fresquinha essa parte. Tomando cuidado aqui, tá? Nessa área também. Que por mais que esteja seca, ainda assim com o nosso braço, tá? Ele é pesado, ele é quente. Pode acabar manchando a tinta aí.
Ufa, até prendi a respiração, viu, pessoal? Como eu falei pra vocês, tá? A gente já fez aqui o preenchimento das cores escuras, né? E aí não tinha como a gente não fazer dessa forma. A gente tinha que fazer mesmo, tá? A gente puxar primeiro os marrons e os pretos, pra depois a gente vir descendo. Então a gente ia colocar o braço em cima e ia manchar. Mas eu fiquei com bastante receio, porque a cor clara e a escura, se bater, não vai dar muito certo, né? Isso aí já não é de hoje. Beleza? Então, ó, agora o branquinho, eu vou fazer um pinguinho aqui, ó, em cada bochechinha, tá, ó. Prontinho. E a partir dessa gotinha a gente vai dar uma leve clareada, tá? No meu caso, porque estou com essa cor. Se eu tivesse com o salmão, que é um pouquinho mais escuro, ou com o pêssego, aí eu clarearia um pouquinho mais. Mas como eu tô com esse amarelo pele, que é uma cor bem clarinha, não vou puxar demais, tá? Então, ó, prontinho. A bochechinha de cada lado. Agora vocês vão vir com um vermelhinho, uma gotinha, tá, pessoal? Uma gotinha bem pouquinha desse vermelho. Ó, uma gotinha, outra gotinha aqui. E aí, a partir dessa gotinha também, tá? A gente vai fazer a bolinha daqui, ó. Dessa forma, tá? Ó lá, ó, bem clarinha, bem sutil, nada muito demais. Precisar, coloquei um pouquinho mais de vermelho para que as duas fiquem parecidas. Aí, ótimo. Pra mim tá perfeito. Beleza? Talvez pra vocês fique um pouco mais difícil de ver, porque vocês estão em outro ângulo. Aí. Próxima parte, tá? Ainda com o nosso vermelhinho. Já vamos aproveitar. Pincel número 8. A gente vai fazer o preenchimento aqui do nosso cachecoles. Então, vamos preencher aí, tá? Aqui não tem muito segredo no preenchimento, não. Só ali que eu vou tomar muito cuidado, tá? Pra não manchar a nossa corzinha que a gente acabou de fazer lá em cima. Aí, pessoal, só uma coisa, tá? Quando a gente estiver usando uma cor assim forte, bem viva, não economizem muito, tá? Porque depois que seca, se ficar pontinho branco, essas coisas, não fica tão bonito. Então a gente tem que tentar fazer o máximo do preenchimento possível. Beleza? E aqui agora meu potinho. Aqui tá, pessoal, estou com receio também. Se você vê que não dá, você tá vendo que não dá, pessoal? Vocês dão uma segurada. Mais fácil vocês trocar o pincel, tá? E o pincelzinho menor. Se no caso vocês já estiverem com o menor, o que vocês fazem? Fica em cima da pintura. E quando eu digo em cima, não é só modo de dizer, não, é ficar em cima mesmo. Vim aqui assim, ó, e fazer partezinha por partezinha, que aí dá certo. O que não pode é só a gente tentar fazer de longe, tá? E acabar se prejudicando. Então, ó, tomando cuidado ali com o meu braço. Bem encostadinho aqui. Tô utilizando meu pincel número 0, tá, pessoal?
Pronto, preenchimento concluído, tá? Vou voltar aqui agora pro meu pincel número 8 para poder abrir aqui o clareamento. Então, número 8, branquinho. Então, ó, aí aqui, pessoal, ele tem uma linhazinha, tá? Não sei se vocês perceberam, tinha uma linhazinha dividindo aqui. Então, por isso que eu coloquei tinta embaixo. Ó, abri ela aqui e tinta em cima. Bom, para abrir ela aqui também. E agora eu vou puxar uma leve sombra com o púrpura, tá bom? Aqui o meu púrpura, não é muito, tá, pessoal? Então vou usar bem pouquinho. E a sombrinha vai estar aqui embaixo, ó. Façam ela aqui, depois puxem ela meio que na diagonal pro lado esquerdo. Beleza? Em cima dessa linha aqui também, tá? Ó, a linha que divide. No caso não dá mal, dá pra ver. Mas aí vocês façam aí. Se não der pra ver, só pegar aqui, ó, na metade e puxar aí, tá bom? E lá naquela pontinha, só um pedacinho. Beleza? Tá aí nosso cachecolzinho, tá? Com um efeitinho de sombra e clareamento bonitinho. Agora a gente vai vir aqui pra essa parte, tá? Essa outra parte aqui, deixa eu ver. Eu tô meio com receio, mas acho que eu vou nessa parte aqui mesmo, pessoal. Espero não estar enganado, né? Então vou utilizar ali, tá? Para aquela parte menor. Cor vermelha, tá? Meu pincel número 4. Aqui, ó. E vou fazer a bolotinha que tem aqui. Aí. Se a gente só deixasse assim, pessoal, quando secar, vai ficar estranho. Então o que vocês fazem? Com o pincel número 0, cor púrpura, vocês vão vir aqui, ó, no contorno dessa parte, ó, vai fazer o contornozinho. E jogar pra lá, ó. Sentido oposto, tá bom? Aí está essa parte. Vamos descer aqui agora. Vermelhão, tá, pessoal? Vou utilizar o pincel número 8. Tirar esse excesso aqui de vermelho. Do meu número 4. E ó, fazer o preenchimento aqui dessa área. Deixa bem esticadinho. Se caso encostar um pouquinho aqui no bracinho, tá, pessoal? Não tem tanto problema, porque depois vai vir o marrom aqui, tá? O marrom é mais forte que o vermelho. Mas se caso, não é porque o marrom é mais forte, você vai meter o vermelho ali e pronto. Não, aí vocês vêm com todo cuidado, tá? Pra não encostar. É caso se encostar.
Até aqui, tá, pessoal? Essa parte de baixo aqui a gente não vai fazer agora. A gente vai ter que fazer uma divisão aí de cores, tá? Então a gente deixa ela aí por enquanto. Olha lá, viu? O que aconteceu aqui? Olha lá. Deu uma escapada no pincel. Ainda bem que aí vai ser marrom. Já pensou se fosse branco, pessoal? Era praticamente já era. Então tirei aqui um pouquinho do excesso, tá? Dei uma lavadinha no pincel, não precisa ser muita. Branquinho. Ó. E aí a gente espalha esse branquinho aí. Aí, clareadinho já. Agora venho com o meu púrpura. E aí a sombrinha do púrpura vai estar aqui, ó. Bom, ó. Nessa lateralzinha. E vamos jogar ela pra lá, ó. Aqui embaixo, principalmente. Prontinho. Agora eu venho aqui embaixo, tá? Fazer o preenchimento da partezinha que falta. Tintinha vermelha. Aí, agora aqui a gente vai clarear só um pouquinho nessa área. Ó, fazendo aqui a nossa divisões. E aqui embaixo a gente vai jogar um pouquinho de púrpura, um pouquinho mais avançado, tá? Então, quando eu digo mais avançado, a gente molhar um pouquinho mais o pincel. E puxando lá pra cima. Aí, prontinho, tá? Essa parte do cachecol. Ainda mais uma espalhadinha aqui. Pronto. Aqui agora, pessoal, a gente vai vir, obviamente, tá? Para as partes que faltam do corpinho dela para pintar. Então, eu vou utilizar aqui naquela área meu pincel número 4. Deixa eu fechar já aqui o meu púrpura e o meu vermelho. Tinha marrom, tá? E aí ia fazer alguma coisa aqui que eu não podia, tá? Pintar ali antes de clarear aqui. Então aqui, ó, vocês terminaram, porque senão a gente não vai ter divisão, vai ficar uma coisa bem estranha. Aí vocês vêm aqui um pouquinho de branco, tá?
tirar o excesso, foi demais. E ó, espalha em cima desse marrom. Prontinho, que a gente já sabe que ali vai ser a divisãozinha do braço. Agora aqui, tá? Fazer esse pedaço. Mas aqui, pessoal, eu tô com receio dessa parte. Então, pra depois não ter perigo, que eu já vou fazer ela aqui agora, tá? Vou preencher. Lavar bem meu pincel. Tinta branca. Tô usando aqui o pincel número 8, já que ali é uma área grande. Eu vou abrir aqui. Eu aconselho vocês fazerem o mesmo, tá? Porque aqui é branco e ali é marrom, então já sabe, né? Se eu deixar pra fazer o branco depois, se meu pincel encostar, já era. Vai borrar, vai manchar e não vai ficar bonito. Tá bom? Então, se possível, façam como eu e utilizem o branco aí antes do marrom. Vou trocar aqui o pincel, tá? Já que ali é uma área menor. Fazer aqui a entradinha dos pelinhos e esse acabamento perto do cachecol. Pronto, já preenchi. Agora estou com menos medo. Só que ainda assim com receio. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou abrir primeiro um contorno, tá? Antes de pintar esse pedaço com preto. Aí, ó, com preto, ó, com o marrom. Vim aqui fazer todo esse contorno. Vou até trocar o pincel, tá? Que esse aqui é grande. Utilizar o pincel número 0.
Aí, prontinho, fiz, tá? Esse contorno. Pra depois eu não ter problemas na hora de passar o pincel ali perto. Pronto, volto aqui agora com o meu 8, tá? Agora já consigo fazer um preenchimento mais tranquilo. Tomando sempre cuidado para não colocar o braço na parte que a gente acabou de pintar, tá? Aí preenchi, vocês já sabem, né? Branquinho para dar aquela clareada. Ok, essa parte, vamos aqui agora pro nosso bracinho. Eu vi em alguns vídeos o pessoal cortando a pontinha do pincel para que ele ficasse mais juntinho, né? Porque ele, depois de um tempo ele começa a abrir. E aí para ele ficar com a ponta retinha. Não sei se funciona, tá? Nunca fiz. Pretendo também não fazer, mas se vocês tiverem com o pincel aí muito aberto, aí eu acho que é interessante vocês pensarem em fazer, tá? Cortar com a tesourinha, não muito, é claro, tá? Pra vocês não perderem o pincel. E ver se vocês conseguem deixar o pincel de vocês mais, vamos dizer, mais calibrado. Eu joguei meu branquinho, tá? Espalhar aqui agora. Jogar um pouquinho mais aqui, tá, pessoal? Ó, que aqui ele tem que fazer essa divisãozinha. A gente não vai saber o que é braço e o que é corpo. Ok. Um pouquinho mais de branco aqui.
Prontinho, tá? Cheguei na cor que eu queria. Agora, o que a gente vamos fazer é as pintinhas, tá? A gente vai fazer algumas naquele braço e algumas aqui no corpício, beleza? Então, ó, só algumas aqui, tá? Fiz 3 lá e algumas aqui. Nesse bracinho eu vou fazer umas outras. Aí. E aqui, tá? Pra incrementar também, vou fazer umas branquinhas. Acho que vai ficar bonito também. Próximas pretas, tá? Aí, nada demais, tá? Não vou ficar puxando muito, senão daqui a pouco, já sabem, né? Fica um desenho cheio de coisa. Aqui, vou fazer com preto, tá? O que falta, no caso, essa patinha, tá? O fechamento aqui da patinha dela, casquinho, né? Prontinho, casquinho ok. Aí aqui, tá? Eu vou puxar um branquinho de leves em cima desse preto, ó. Aqui nesse cantinho e aqui nesse cantinho, tá bom? Até tirei o excesso, tá? É bem pouquinho mesmo. E ó, puxa ele pra lá. Só uma sombrinha mesmo. Uma sombrinha, ó. Uma luzinha. Ok. Fiz aí essa parte, tá? Vou vir aqui agora pra nossa partezinha das perninhas, das pernocas, né? Então aqui bem encostadinho, né? Nesse vermelho. Ah tá, um detalhezinho faltou aqui também. Pronto. Aqui, tá, pessoal? A gente tem que trabalhar um por um pra dar certo, tá? Primeiro essa patinha. Venho lá com o meu branquinho, tá? E dou aquela clareada. Peguei muito. Aí, pronto. Agora eu venho aqui pro outro lado. Então aqui estou utilizando o pincel número 4, tá, pessoal? Mas aqui você pode utilizar o 8. Aí, para fazer um preenchimento na área maior, né? Já que aqui é
praticamente 2 cubinhos, 2 retângulozinhos, né? Prontinho, feito, já sabem, né? Aquela gotinha de branco. Prontinho, já vamos lá, dando aquela gotinha. Prontinho, tá, pessoal? Como disse, não vou colocar muita, aquela coisa muito incrementada, emperequetada, como diria minha mãe. Agora aqui tá nosso pezinho aqui, nosso casquinho. Fechando aqui no meio. Bem encostadinho. Prontinho, casquinho feito de baixo, tá? Do pezinho. E aí vocês vão vir com a nossa tinta branca, claro, né? Aqui, ó. Pra fazer essa divisãozinha aqui. Entendeu? Só puxa aqui, prontinho. Dá uma puxadinha nesse aqui também. Tá perfeito essa divisãozinha aí. Aí... Agora aqui, tá, pessoal? Nessa partezinha que nós fizemos meu cinza aqui, que nós fizemos aqui esse pelinho branco, a gente vai puxar aqui agora uma sombrinha de leve com a nossa cor cinza, tá? Bem pouquinho. A gente vai vir aqui, ó, trabalhando nessas areazinhas aqui.
Prontinho, tá? Dei uma puxadinha aqui. Eu vou dar uma clareadinha no meio. Aí, ótimo pra mim, tá? Agora, o que falta aqui, tá, pessoal? É só essa caldinha. Beleza? Aqui, ó, tem uma caldinha aqui atrás. Não sei se vocês se lembram, tá? Eu tinha deixado um tempinho ali pra ver se secava a tintinha que a gente já tinha passado. Beleza, vem aqui agora. Tinta branca, tá? Contorno que vocês fazem pra ficar perfeito. Cuidado com a tinta preta, pessoal. Prontinho. E aqui agora a gente vai puxar a caldinha. Que é igual fazer uma nuvenzinha, tá, pessoal? Só algumas bolotinhas. Pronto. Mesmo processo que a gente acabou de fazer, tá? A gente vai vir aqui agora com o marrom, puxando essa sombrinha nas pontas, tá? Aí, agora, pessoal, pra gente finalizar, tá? Como vocês já sabem que eu sou desses, né, que vou chegar aqui e vou fazer alguns pontos de luz. Como eu falei pra você, nossa luz está do lado direito, né? Então, gotinha aqui no olho. Beleza aí, o olhinho. Aqui no chifrinho também, tá, ó. Pra vocês fazerem uma lateralzinha. Já é perfeito. No nariguinho aqui, ó. Bom, bom. Aí, e nos casquinhos também, uma luzinha leve. E é isso, gente, ficou assim nossa pintura, tá? Só mais um adendo que eu vou fazer aqui. Vou utilizar o meu outro pincel número 0, tá? O de ponta. Aqui está. Cor preta. Fazer aqui os cílios, tá? Que ficou faltando. Só a curvinha pra cima aqui, ó.
Aí, pessoal, é isso, tá? Agora sim, tudo ok, a nossa reninha. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês melhor. Segura, peão. Aí, ficou assim, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês também consigam fazer. Sei que não é muito fácil, mas o que precisar tô pra ajudar, tá? A Aster já tá reservada pra vocês. Então um joinha do professor Alan e até a próxima.